Shalom Hashem, este que vos fala, Alfi. Romanos 5 capítulos, oferecimento Igreja Jesus, neste 21 de janeiro de 2018, 6h35 da manhã. Romanos 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé esta graça, não só temos paz, mas temos entrada com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé e no batismo, na qual estamos firmes, gloriamos na esperança da glória de Deus. Também temos a firmeza, acesso à graça, acesso à firmeza, acesso também à glória e esperança com Deus em Cristo. Aceite Jesus agora, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a esperança, experiência, a esperança. Você vai adquirir também experiência nesta vida cristã, na luta, nos conflitos, nas tribulações. A esperança não traz confusão, enquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é dado pela fé em Cristo Jesus, em Deus. Você tem acesso à graça, você tem acesso à firmeza, você tem acesso à fé, à esperança pelo Espírito Santo no seu coração, que nos foi dado por Deus. E esta esperança não traz confusão filosófica, confusão política, confusão econômica, confusão emocional, mas ela é clarificada pela luz do Espírito Santo de Jesus 24 horas no seu coração. Aceite Cristo agora, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus provou o seu amor e prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda devedores, pecadores, perversos, vis. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, e veio a eficiência e veio a eficácia de Deus no plano da salvação pelo sangue de Cristo da cruz, e nós somos salvos da ira 24 horas, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos por ele pela sua vida, porque não crê. Se ele antes, nós éramos pecadores, nos deu seu Filho, agora dado o seu Filho, o seu sangue pela fé, nos já reconciliado, como não seremos salvos pela sua vida, intercessão no trono glorioso do céu? E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. É um passo do cristianismo, a reconciliação que se deu com a justificação, com o perdão da cruz, a ressurreição do Cristo vivo, em carne e osso e no espírito de 3 dimensões holográficas dos híbridos, assustando a Terra, a Antártida e o mundo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, que foi este Adão, assim também a morte passou a todos os homens, por isto que todos pecaram, e Adão não poderia dar outra coisa, senão aquilo que ele tinha, o pecado da carne, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei, e Deus foi paciente, não extinguiu toda a humanidade no tempo de Noé, mas deixou 8 almas e corpos de carne e sangue para dar origem a uma nova humanidade, simbolizando Cristo, que pela fé deu origem a um novo mundo, a nova civilização eterna. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Adão, a figura de Jesus. Nós todos, filhos de Adão, somos filhos de Jesus pela fé, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A graça de Deus em Cristo é maior do que a morte, a ira, do que a penalidade do pecado que veio com Adão, que vem estar conosco até a ressurreição universal dos santos, com o arrebatamento nas nuvens. Porque se pela ofensa morreram tanta com a morte, a ira, o espírito caveira da morte não ouse
caveira na sua moto, seu capacete, não faça tatuagem, não cultue o espírito da morte, pois ele foi vencido na cruz e será exterminado na ressurreição eterna e universal da igreja, daqueles que foram batizados com fé em Cristo Jesus e aqueles que apenas creram na cruz da última hora. E não foi assim o dom, como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. E o grande trabalho da justificação, da expiação, da redenção, foi de muitos para um que é Cristo, trazendo toda a humanidade de volta ao seu Criador, Logos de Deus Jesus, segunda pessoa, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dono da justiça reinarão com vida por um só, Jesus Cristo. E o nosso reinado e sacerdócio na terra milenar e eterna será certo em Cristo, pois o seu poder ainda é maior do que a sua ira, e seu amor e misericórdia, e a sua justiça triunfa sobre a sua ira, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. A graça justifica, a graça nos livra da condenação e do juízo da ira divina, como diz o santo apóstolo Pedro e Paulo, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. E devemos trabalhar, como dizia São Damião, trabalhar no caminho da nossa salvação, que é pela graça em Cristo Jesus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. O reino da graça eterno, milenar em Cristo Jesus nosso Senhor. A ele toda a honra, toda a glória, toda a verdade filosófica, política, econômica, toda a verdade social. Amém. Graças a Deus, esse foi um oferecimento Igreja de Jesus, teologia sistemática, homilética de Romanos 6 capítulos. Aleph. A paz do Senhor Jesus vos liberte já.